Boa noite, irmãos. Então, fazendo um breve resumo aí de como foi a aula de hoje. E nessa noite nós falamos sobre o assunto do conceito de comunicar e contextualizar. E lembrando que a contextualização ele é um grande desafio para todo comunicador do evangelho. E mais ainda para aqueles que se propõem a atravessar as fronteiras culturais, né? Então, pensando no missionário que vai trabalhar aí com povos de outra cultura, né? É essencial a ideia da contextualização, a comunicação do evangelho de uma maneira entendível por aquele povo, né? E falamos um pouquinho sobre que, para entender sobre a contextualização, ela não é aquela questão de que eu vou mudar a palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus, ela é supracultural e ela é atemporal, ou seja, ela serve para todas as culturas e ela comunica em todas as culturas. E ela é atemporal porque ela é para todos os tempos, né? Então, contextualizar o evangelho não é reescrevê-lo, não é moldá-lo à luz da antropologia, mas assim simplesmente traduzi-lo de uma maneira linguística e cultural para um cenário distinto, a fim de que todo homem, né, independente da sua cultura, ele venha compreender sobre o Evangelho e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? A gente viu que Paulo usava da contextualização. Então, nós vimos o exemplo de Atos, capítulo 9, quando ele está ali em Damasco e ele proclama Cristo nas sinagogas, apresentando Jesus como Filho de Deus, e a tal ponto que o texto bíblico diz que as pessoas ficavam confundidas, ou seja, ele argumentava, ele insistia tanto em apresentar Jesus através do conhecimento que aquelas pessoas já tinham, e principalmente em relação ao Antigo Testamento, né? De que eles começaram a ficar confusos, e alguns creram realmente na palavra de Paulo, né? Depois, em Atos 17, também do versículo 1 a 3, mostra Paulo também ensinando ali Jesus como Messias, né, e usando as escrituras, né, falando da promessa do Messias, ou seja, ele vinha para as promessas que estava ali no Antigo Testamento, né, que era a Bíblia que o povo tinha na época, e sempre trazendo ali para que o judeu pudesse entender quem era o Messias prometido, e esse Messias era Cristo Jesus. Porém, é interessante quando você vai já em Atos 17, a partir do versículo 16, Paulo ele vai proclamar Cristo para quem? Para gentios e para o pessoal ali de Atenas, né, que era um centro filosófico do mundo da época. E interessante que conduzem ele até o Areópago, né, e ali mostra para eles os monumentos, né, as estátuas e tudo mais, e chegam os altares, né, e chega uma hora que ele vê lá o altar desconhecido, e ele pega esse gancho daquela cultura para poder apresentar o evangelho. Então, quando é para o judeu, ele usava as escrituras e o Antigo Testamento comprovando que o Messias era o Cristo. Quando ele vai trabalhar com os gentios, pessoas aí no caso idólatras, então ele pega outro gancho para que ele possa apresentar o evangelho. E isso é contextualizar, né? Então a gente usou esse exemplo para deixar isso claro, né? E depois nós trabalhamos algumas culturas indígenas, só para a gente ter uma ideia do que eles pensam, né, e aquilo que a gente ensina, para valorizar o conhecimento da cultura, para que a gente possa realmente trabalhar com a contextualização. Então, a gente viu que o processo de contextualização ela acontece com o princípio de desenvolver um relacionamento profundo, manter essa atitude humilde com o povo, para que a gente possa aprender da vida deles, a cultura deles, para poder trabalhar o ensino, né? Em segundo lugar, é atingir um nível proficiente no conhecimento da cultura e da língua, né? Precisamos conhecer bem a cultura e a língua para dar um ensino adequado, onde nós consigamos comunicar o evangelho de uma maneira entendível para aquela cultura. Como que eu faria isso sem conhecer a cultura? Seria impossível, né? Manejar bem a palavra da verdade. Se eu não conheço a palavra, como que eu vou ensinar? Ninguém pode dar aquilo que não tem, né? Então eu tenho que conhecer bem a escritura, não é só o evangelho. Pregar o evangelho não está somente no Novo Testamento. Na verdade, o evangelho começa lá em Gênesis, principalmente pensando em outras culturas que já têm aí nos seus mitos, nas suas histórias, na sua cosmovisão, uma criação do mundo, como o homem foi criado. Cada um tem as suas verdades. E a gente precisa conhecer as verdades deles para a gente, e conhecendo a nossa verdade, conhecendo bem a palavra de Deus, poder refutar a verdade deles em relação a isso também, né?
também dispor-se a realizar um pré-evangelismo bem consistente, ou seja, nesse processo onde você está numa outra cultura, se adaptando, aprendendo a língua, aprendendo a cultura, ensinando, por exemplo, se vai numa cultura onde que ainda não, as pessoas são analfabetas, que você vai ter que trabalhar com alfabetização e tudo mais, tudo isso é o momento adequado, esses anos de ministério, onde que você está sendo um testemunho vivo daquele evangelho que você vai ensinar, da onde que as pessoas estão olhando para a sua vida, né, e tá vendo você se relacionar com ela sem o problema da cultura, né, e usando, na verdade, o degrau da cultura para poder se relacionar realmente com esse povo e para quando chegar o momento do ensino, eles possam olhar para você e falar assim, rapaz, esse é como eu, ele me conhece, conhece a minha cultura, ele é um homem de verdade porque ele tem um testemunho, né, disso, e isso daí tudo vai ajudar para que o evangelho seja anunciado, né? E, em quinto lugar, manter claro em nossas mentes e repassar a diferença entre cultura, a origem do missionário, né, e a cultura do reino, para que o povo não ache que nós somos perfeitos, sabemos tudo, mas a nossa própria cultura também teve que ser confrontada com a verdade do evangelho, para que a gente pudesse ser salvos também, né? Então, amados, foi um pouco isso que a gente trabalhou nessa noite e fazendo um breve resumo, então, para que os irmãos possam nos acompanhar, né? Então, a contextualização a nível de comunicação, a nível também de tradução, porque muitas vezes tem outros idiomas que têm palavras que não existem. Então, você tem que trazer o meio que eles comunicam. Por exemplo, tem culturas onde que o idioma daquele povo, eles não têm palavras para falar o que é o amor, o que é fé, né? Mas eles têm como expressar isso de outra maneira. Então, a gente tem que contextualizar, conhecendo como eles comunicam sobre isso, né? Sentimentos, coisas assim, para poder dar um ensino adequado, né? E também a questão da contextualização a nível de aculturação, você se tornar como um deles, para que possa ser aceito por eles e que a sua palavra também seja verdade no meio deles. Então é isso aí, um forte abraço e Deus abençoe os irmãos.